Nosso assunto de hoje é sobre alimentação, os alimentos e os seus tipos de nutrientes. Os alimentos fornecem nutrientes necessários para o desenvolvimento do nosso corpo e da nossa mente. Por isso, a gente precisa ter uma alimentação saudável e com ela a gente vai garantir disposição para brincar, pensar e aprender. Mas afinal, o que são nutrientes, né? Nutriente é aquilo que é necessário para um bom funcionamento do nosso organismo e a gente encontra nutrientes onde? Nos alimentos. Então, nós temos alguns tipos de nutrientes. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos carboidratos, tá? Os carboidratos, eles também são chamados de açúcares ou glicídios, né? E o principal componente dele é fornecer energia para o nosso corpo. Nós podemos encontrar os carboidratos na origem animal, por exemplo, o mel, né, que ele é produzido pela abelha, mas grande parte dele a gente encontra através dos vegetais. Nós temos nos cereais, por exemplo, arroz, trigo, aveia, raízes e tubérculos. Nós vemos carboidratos na batata, na mandioca, na beterraba, na cenoura, além das leguminosas. O feijão que a gente usa todos os dias, ervilha, soja, entre outros diversos tipos, né? Também temos carboidratos nas frutas, por exemplo, a banana, a maçã, a manga, entre tantos outros alimentos. Aqui vocês podem ver na figura ao lado, nós temos alguns exemplos: macarrão, pão, aveia, batata, enfim, nós temos uma grande diversidade de alimentos que contêm carboidratos. Agora nós vamos falar um pouquinho de um outro tipo de nutriente, né? Que são as vitaminas e os minerais. Para que servem, né, as vitaminas e os minerais? Elas ajudam no desempenho do metabolismo, ou seja, o bom funcionamento do nosso corpo. E também do funcionamento das nossas células. Por exemplo, na faixa de idade de vocês, né, dos 4 aos 10 anos, a principal necessidade das crianças são as vitaminas C e D e dos minerais ferro e cálcio. Então, onde que a gente encontra as vitaminas e os minerais? Nas hortaliças, né, de coloração verde escuro, por exemplo, o brócolis, o espinafre, entre tantos outros, leite derivados, nos óleos vegetais, nas carnes, nos ovos, nas frutas, além de outros alimentos. Ou seja, a nossa cozinha, né, a diversidade de alimentos que tem no Brasil é muito grande. Então, por exemplo, aqui na figura do lado, vocês vão perceber alguns alimentos que possuem esses nutrientes. Nós temos aí laranja, abacate, temos frutas diversas, temos raízes diversas. Então, assim, é muito fácil da gente encontrar esses nutrientes porque nós temos vários alimentos que contêm. Então, caso você não goste muito do sabor de um legume, de uma fruta, de uma verdura, você com certeza vai poder escolher um outro para substituir. Isso que é muito importante para manter a nossa saúde. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as proteínas, né? As proteínas têm várias funções no nosso corpo. Ela ajuda na estrutura do nosso organismo, no funcionamento das células, ela ajuda a transportar substâncias, né, através do sangue, elas ajudam na constituição do nosso sistema muscular e também elas ajudam no nosso sistema de defesa do organismo, né? Onde que nós encontramos então as proteínas? Nos ovos, no leite, no queijo, na carne, em alguns vegetais e leguminosas também. Aqui do lado vocês podem perceber, ó, nós temos peixe, que é o salmão, nós temos carne vermelha, carne branca, leite, ali nós temos castanhas, enfim, queijo. Então, há uma grande diversidade de alimentos também que contém as proteínas. Agora nós vamos falar de um outro tipo de nutriente. Nós vamos falar das gorduras. Embora ninguém goste muito, né, de consumir gorduras ou ache que gordura é algo muito nocivo, ela também faz parte da formação de algumas vitaminas e hormônios que nós precisamos para constituir as membranas, ou seja, as paredes das nossas células. Então, além disso, as gorduras ou também lipídios são responsáveis por manter uma reserva de energia para o nosso corpo funcionar direito. Então, onde que nós encontramos as gorduras ou os lipídios? Nós encontramos nas carnes, em frutas, chocolate, castanhas,
óleos vegetais, azeite, manteiga, ovo, leite, entre outros alimentos. Ou seja, os lipídios, as gorduras, também são importantes para o bom funcionamento e para a manutenção da nossa saúde. Muitas vezes a gente associa a ingestão de um determinado tipo de alimento em função dos nutrientes que ele tem, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a batata traz bastante energia, então a gente acaba assim comendo mais batata do que os outros tipos de alimentos. Só que o interessante da gente conhecer a função dos diferentes alimentos é justamente facilitar a combinação entre eles e a gente montar, por exemplo, um prato mais colorido, mais variado. Então, dentro dos nutrientes que a gente viu até agora na aula, nós temos aqueles que são construtores, ou seja, leites, derivados, leguminosas, carne, feijão e ovos. Temos os que regulam o nosso organismo, que são as frutas e as verduras. E temos aqueles que trazem energia, que são os pães, as massas, os tubérculos, as raízes, cereais, óleos, gorduras, doces e açúcares. Então, nós temos uma pirâmide alimentar. A pirâmide a gente tem a base, né? A base aqui que é maior e nós temos o topo. Então, os alimentos que estão na base, em cada grupo de alimento aqui, nós temos cereais, pães, frutas, leguminosas, açúcares. Desse lado nós temos hortaliças, leites, derivados, carnes, ovos, óleos. Todos eles têm aqui uma indicação da quantidade de porções que a gente precisa ingerir durante o dia, né, nas refeições. Então, assim, quanto mais eu me aproximo do topo da pirâmide, menor é a quantidade de alimentos que eu devo consumir. Então, com isso eu posso entender que, por exemplo, açúcares, doces e gorduras, eu preciso consumir menos do que eu consumo frutas, hortaliças, cereais, pães e raízes, né? Então, é muito importante a gente conhecer os nutrientes dos alimentos e saber fazer uma combinação correta para a gente manter a nossa saúde. Nós vimos até agora que nós devemos fazer mais de uma refeição diária, né? Precisamos comer mais de uma vez durante o dia, variando os tipos e a quantidade de alimentos. Nós também vimos que todos os nutrientes são necessários para manter a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Então, eu trouxe o exemplo de um prato aqui para vocês, né? Ele precisa ser variado, ele não pode ter alimentos apenas de um grupo de nutrientes, ele precisa ter alimentos de preferência de todos os grupos divididos aí ao longo do dia. Uma outra coisa muito importante, necessária, que faz parte da nossa saúde, tanto física quanto mental, é a prática diária de exercícios, né? A rotina de atividade física precisa fazer parte da nossa vida. A nossa saúde depende tanto da ingestão dos alimentos, né, de forma equilibrada, de forma correta, como também a movimentação, a prática dos exercícios diários. Hoje nós estamos falando de alimentação saudável, de alimentação variada, nutriente dos alimentos, falamos também da prática de exercícios diários, também é importante falar da questão da ingestão diária de água, mas eu venho chamar a atenção de vocês agora para uma coisa que poucos de nós têm o costume de fazer, mas que é muito importante. Quando a gente vai ao supermercado, que a gente vai comprar algum produto, nas embalagens normalmente vem uma tabela nutricional, né? Os componentes que fazem parte daquele alimento. No caso das verduras, dos legumes, não é muito fácil, não é muito comum, né, a gente encontrar essa tabela, mas ainda assim eu busquei na internet, coloquei aqui para vocês e eu vou fazer um comparativo entre dois tipos de alimentos. Eu vou comparar o componente nutricional de uma banana crua, uma banana in natura, e de uma porção de 3 biscoitos recheados de morango. Então acompanhe aqui comigo, olha. Uma banana, ela tem em torno de 87 a 92 calorias, tá? Eu vou me prender às calorias e também às gorduras, tá?
Aqui, em termos de gordura total, ela tem menos de meio grama de gordura, uma banana. Já o biscoito recheado, a porção de 3 biscoitos tem 141 calorias, tá? Ela tem de gorduras totais aqui 5,7 gramas, ou seja, são quase 6 gramas de gordura, contra menos de meio grama de gordura da banana. E ela tem outras coisas também. O biscoito recheado ele tem açúcar, gordura vegetal, óleo vegetal, amido, ele tem fermentos químicos, ele tem bicarbonato de sódio, ele tem conservantes, ele tem aromatizantes, enfim. Se a gente for comparar, se a gente for avaliar a qualidade dos dois alimentos para a nossa saúde, o alimento que é natural, que vem da natureza, ele faz muito melhor para nós, para o nosso organismo, do que o produto industrializado. Então, eu trouxe essa verificação justamente para vocês criarem o hábito, ajudem o papai e a mamãe, criem esse hábito de olhar essa tabela nutricional. Não é necessariamente só a quantidade de calorias, isso é importante também, mas são os componentes, né? Quais são os ingredientes que fazem parte ali daquele alimento, daquela bebida que a gente está consumindo. Aí dá para a gente ter ideia se aquilo é bom ou se a gente pode fazer uma troca por outro tipo de alimento ou outra bebida que pode fazer melhor para o nosso corpo. Hoje nós aprendemos muita coisa sobre alimentação, não é, pessoal? Olha, nós vimos os diferentes tipos de alimentos e seus nutrientes, falamos de carboidratos, vitaminas e minerais, proteínas e gorduras. Vimos também a função dos alimentos construtores, reguladores e energéticos. Entendemos a importância de uma alimentação variada e equilibrada. Também aprendemos a pesquisar sobre a informação nutricional dos alimentos nas suas embalagens e também vimos que a prática de atividade física regular é essencial para manter a nossa saúde. Além disso, a ingestão de água, né? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a entender o quanto é importante a gente se preocupar com a nossa alimentação e com a prática de exercícios. Espero que vocês tenham entendido, se dediquem aos estudos, se for necessário assistam o vídeo mais de uma vez e eu vejo vocês na próxima aula.